O Brasil tem regras que organizam os eleitores e as eleitoras para que regularizem o título, normas na distribuição de urnas pelo país, leis que regem a partir da Constituição Federal para que o rito eleitoral ocorra no prazo e no tempo adequado. Quem vai conversar com a gente sobre isso hoje é o Frederico Catani, que é especialista em eleição. É uma situação bem interessante trabalhar a estrutura que existe para um processo democrático, que é o processo das eleições. Apesar, o Brasil, a gente pode dizer, ele é exemplo no mundo no seu processo de eleição, porque a sua organização ela é contínua. Só para dar um exemplo, eleições municipais de 2020, ainda existem situações de prefeitos eleitos sendo cassados e tendo que chamar novas eleições, quer dizer, a Justiça Eleitoral não parou mesmo após a eleição. Mas como se dá agora o processo para as eleições? Nós temos leis gerais, vamos chamar assim, por exemplo, uma Constituição Federal, que é uma lei, na verdade, estruturante, nós temos a lei das eleições, nós temos diversas formas de reger como acontecem as eleições. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vai criando diversas regras para como elas funcionam, para que se dê as eleições no Brasil de forma regular, de forma legal. A gente pode dividir que as eleições elas vão existir tanto para a parte do Tribunal Eleitoral, que ele vai estar se organizando com as urnas, que ele vai estar se organizando com um processo prático mesmo de votação, receber o eleitor, registrar o voto, garantir que o voto foi registrado, que a pessoa saia de lá, o cidadão saia de lá com a garantia que fez o voto. Nós temos a parte legal dos que pretendem se candidatar, que eles vão ter que buscar o seu registro junto a partidos, depois junto às convenções partidárias, levar isso tudo à Justiça Eleitoral. E nós temos também o próprio eleitor. E esse é um caso muito interessante, porque por diversas vezes os eleitores perdem o prazo de se alistar, de se regularizar frente à Justiça Eleitoral e chegam mais próximos das eleições quando eles começam a dizer, preciso ver meu título, e não estão com eles regularizados e não conseguem fazer o seu voto. Ou já em novas cidades, novos lugares que eles moram, eles ainda estão presos a antigos endereços, porque dentro dos prazos de lei não foram se regularizar. Voltando à pergunta, então, como é que as eleições se organizam no Brasil? A gente pode dizer que a gente parte de uma Constituição Federal, que é nosso norte maior sobre as eleições. Nós vamos ter leis federais gerais sobre as eleições, nós vamos ter resoluções sobre as eleições. Dentro disso, nós vamos ter um tribunal muito atuante, nós vamos ter a grande importância dos partidos políticos, porque são eles quem vão levar os candidatos, os nomes dos candidatos para que possam ser votados, e nós temos o papel do eleitor, que também precisa estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Então, as eleições no Brasil, elas são estruturadas de forma constante e necessitam da participação de todos esses atores. Hoje entendemos que o Brasil é uma referência na organização das eleições, inclusive para outros países. Possui regras claras e prazos determinados para que os pleitos ocorram a cada 2 anos. Bacana, né? No próximo vídeo, vamos entender quais os cargos que estão na disputa para as eleições de 2022. Até lá, nosso voto, nossa voz.